Show do Heleno Rotai, Rádio Serviço. Quem está acompanhando a nossa imagem, né? Tá vendo que eu estou de conversa com o Dr. Silvio aqui há um tempão, mas não é para menos, né? Dr. Silvio ontem viveu um dia maravilhoso, né? Primeiro esteve nas Laranjeiras, depois foi para o Maracanã assistir aquela festa maravilhosa e estava me contando aqui todos os detalhes e eu curioso, querendo saber de tudo. Bom, no Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, mais uma vez, o grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, grande tricolor, feliz da vida, Dr. Silvio Provenzano, e vai atender o pedido da nossa ouvinte Maria Antônia dos Santos, que mora em Mesquita. Ela nos contou que recentemente foi diagnosticada com gota e pediu informações sobre este assunto. Bom dia, bom domingo e saudações tricolores, amigão. Bom domingo, Heleno, saudações. Antes de me dirigir à nossa querida Maria Antônia... Obrigado pela máscara do Fred que o senhor trouxe para mim aqui. Não, ele próprio falou, olha, o pessoal vai colocar isso aí e leva pro Heleno. Helena é pessoa querida. E por ser uma pessoa querida, queria mandar um abraço pro... Você sabe que eu saí de casa ontem de manhã, saí do Maracanã já quase meia-noite. O Amin era o motorista que me pegou ali na... Como é que é o nome? Você conhece toda a Tijuca? Rico Rabelo? Não, aquela rua lateral do Maracanã, paralela ao Maracanã, São Francisco Xavier. Tá. Ele me pegou ali na São Francisco Xavier, um grande motorista, ele é avô do Lucas. E por falar em motoristas, você sabe que veio uma caravana de Brasília. O Marcos Cabidelli, que criou a Meet Flu, que é uma live que a gente tem agora na internet, que está passando essa semana para a explosão tricolor. Ele disse assim: Silvio, me ligou hoje de manhã, no meio da estrada. Manda um abraço pro Paulinho e pro Robinho, que eles aqui pelo YouTube estão acompanhando a Rádio Tupi, vão ver o Heleno. Então, Paulinho e Robinho, olho na estrada. O Marquinhos tem que chegar daqui a pouco direito em Brasília. Isso aí. Queria mandar um abraço pro Marcelo Peixoto, um otorrino, colega lá do Conselho, que está aniversariando hoje. E por último, mas não menos importante, Gabrielzinho. Sabe quem é Gabriel? Não, filho. Gabriel é filho do Júlio e da Simone Toldo. 11 aninhos hoje. E ele ontem foi com o pai, o Júlio, que também faz comigo a Meet Flu, assistiu o jogo. Uma alegria só. Mas, cara, de repente, não mais que de repente, começou aquelas fumaças com as cores do Fluminense, né? Barulho. Menino, que é natural, teve uma crise de pânico. Entendi. E eu não tinha percebido porque o Júlio estava com o filho junto com o Felipe Chalita, um colega meu, foi ex-aluno meu. Atrás de mim eu estava numa fila na frente, do lado do Cabidelli, ali no Maracanã Mais. E aí, quando eu olhei para o lado, eu vi que tinha uma moça que se levantou e fez o atendimento da crise de pânico ao Gabriel. Aí eu fiquei impressionado, porque com a técnica absolutamente correta, quem trabalhou em 30 anos em emergência sabe. Aí eu virei e falei assim: moça, você é médica, trabalhou em pronto-socorro? Não, eu sou psicóloga do Fluminense, a Emily. Então mandar um beijo para a Emily, que atendimento fantástico que ela deu ao Gabriel. O Gabrielzinho ficou bem, pode até comemorar os gols do Fluminense e hoje está soprando velhinhas. Isso aí. Gabriel, aqui da Rádio Tupi, tio Silvio, Heleno Rotai, Regina, um beijo para você. Que você comemore muitos e muitos 11 anos de vida fora. Um beijo pro teu pai, que é um amigão, e pra mamãe. Beleza. E vamos falar da Maria Antônia. Maria Antônia, você é um caso, eu diria que à parte. Porque eu já ia começando a falar de gota, que é uma doença comum nos homens, principalmente entre os 40 e 60 anos. Mas você é minha testemunha viva, que eventualmente as mulheres podem ter gota. Mas olha, deixa eu falar, confidenciar uma coisa, ninguém vai ouvir, só a família Tupi. Gota na mulher só depois da menopausa. Antes da menopausa, eu diria que já não é muito comum em mulher, e eu diria que é um caso para a gente escrever um artigo, porque não é a regra geralmente em mulher, quando dá, os casos que a gente vê depois da menopausa. Nos homens não, dos 40 aos 60 anos é um pico de incidência, é uma doença mais comum na gente, está muito associada aos hábitos de vida, é uma doença e uma condição que está ficando cada vez mais comum. O problema da obesidade, o problema da ingestão muitas vezes excessiva de carnes, do tipo de alimento, né? Cerveja, que é uma bebida nacional, isso contribui para as crises agudas. Você vai perguntar o que é, eu vou esperar. Vai fazer o exame de sangue, ver lá ácido úrico acima do limite da taxa. Sinal de alerta, né, amigão? Sinal de alerta. É verdade que nem todo mundo que tem ácido úrico alto pode ter gota. E também para a medicina, não é para principiantes nem para amadores. Você sabe que você pode estar, você viu ontem a foto, né? Eu vi que você viu no meu Facebook.
a podagra, que é bem característica, quando inflama o dedão do pé. Sim. E normalmente é curioso que o paciente acorda de madrugada com uma dor lancinante no dedão. Quando ele procura ver, está aquele dedo inchado e vermelhão. É crise de gota aguda. Você sabe que eu posso pedir aí, nesse momento, o exame de ácido úrico no sangue e ele vir normal? Olha aí, hein? Achei que estava Pois lá é. nas alturas do ácido úrico. Pois é, quem dera. Ele pode vir normal, o que cria uma certa dificuldade para o médico. Porém, o quadro é tão típico que a gente começa o tratamento, mesmo que a gente não tenha as condições necessárias para fazer aquele exame que seria mandatório nessa situação, que é a artrocentese. Olha o palavrão. Enfia-se uma agulha no espaço sinovial, tira-se aquele líquido e vai se olhar no microscópio. E olha, minhas saudades ao professor Geraldo Castelar, já falecido lá da Faculdade Nacional de Medicina, que no laboratório dele me mostrou os cristais de ácido úrico, fininhos e um azul céu celestial, brilhante. É lindo, mas dá uma dor, professor, você tinha razão. Ele dedicou a vida dele ao estudo da gota. E eu também, acompanhando meu mestre, né, procurei estudar bastante, razão pela qual eu estou habilitado a estar aqui na Rádio Tupi, falando desse assunto tão importante. Então, a gota é uma inflamação articular causada pela deposição de cristais de monourato. Condição básica para isso, ácido úrico no sangue elevado. E eu tenho duas causas, Heleno, para isso. Sabe quais são? A primeira é uma produção aumentada de ácido úrico. A segunda é uma eliminação diminuída do ácido úrico. Eu estou aqui dando razão ao Ivan Vicente, que disse: vai fazer o programa rouco? É um pouquinho. Ontem gritamos muito, Ivan. Ele sempre mexe comigo, não tem jeito. Ele fala: vai fazer o programa rouco? Estou tentando, viu, Ivan? Então eu posso ter uma produção aumentada de ácido úrico ou uma eliminação diminuída, às vezes um pouco dos dois. E o tratamento ele é voltado exatamente para normalizar as taxas sanguíneas do ácido úrico. Eu tenho medicamentos adequados para isso e é de fundamental importância observar a dieta. E com isso, normalizando a taxa de ácido úrico, eu diminuo o risco de ter uma artrite gotosa, que não é só o dedão do pé, não. Posso ter no tornozelo, no joelho, nos punhos. É uma situação muito dolorosa e engraçada. Ela pode durar de 3 a 7 dias e espontaneamente regredir, sem nenhum tratamento. O que leva muitas pessoas equivocadamente a não procurarem auxílio médico. Melhorou, pô. Nas primeiras crises pode levar meses para a segunda aparecer. E à medida que o tempo vai passando e essas crises vão se repetindo, o tempo entre elas vai ficando cada vez menor. E isso vai levar a uma erosão articular que vai deformar a junta. Então eu posso ter uma deformidade associada à artrite gotosa não aguda, mas crônica, ok? Então auxílio médico é fundamental para esclarecer isso, tratar e evitar novas crises. Mas eu posso também ter uma complicação que não é rara, que é a formação de cristais de ácido úrico aonde? Na urina. Na urina. E isso provocar cálculo. E agora o Santoro já falou, não é aonde, Silvio, é aonde. Onde você forma os cristais de ácido úrico? Na urina. E aí dá pedra no rim. Que também, se não for devidamente, adequadamente tratada, vai levar às crises de cólica renal de repetição. Eu sempre me lembro de uma senhorinha de plantão no Miguel Couto, uma quinta-feira à noite, equipe G, e essa senhorinha chegou, tadinha, por volta de 1h da madrugada, com uma cara assim, ela bem escura, ela estava pálida igual uma cera. E ela falou: doutor, eu já parei e dei à luz a 14 filhos. Eu daria à luz a mais 20, eu não queria eliminar essa pedra que eu já sei que eu estou com cálculo. É uma dor terrível, bem característica, mas é um outro programa falar de cálculo renal. Mas lembrando que ácido úrico elevado não é somente causa de gota, é também de cálculo renal. Portanto, reconhecer em primeiro lugar a condição e dar o tratamento adequado evita um monte de complicações no futuro. Tá, mas e aí muita gente deve estar se perguntando agora, ouvindo a gente, mas tem cura? Não, tem controle. Entendi. Por quê? Porque é uma condição que, em primeiro lugar, tem um componente genético. É muito comum quem tem a crise de gota, quando o médico faz o interrogatório, ele vai perguntar:
o seu pai, seu irmão, seu tio, seu avô também tinham esse problema, né? Eles tinham um problema de gota. E às vezes o problema de gota é reconhecido não só por conta das crises articulares, mas eu posso ter, Heleno e família Tupi, a deposição dos cristais de ácido úrico no tecido subcutâneo, muitas vezes próximo a alguns ligamentos, em especial no cotovelo, eventualmente no joelho, até na orelha, formando aquilo que a gente chama de tofo gotoso. É um acúmulo de ácido úrico ali. Quando esse tofo, por alguma razão, se rompe, sai uma massa brancacenta de dentro desse tofo, que é uma tumoração de cristais de ácido úrico. É uma lesão cutânea que está associada à hiperuricemia, que nada mais é do que o ácido úrico elevado no sangue. Entendi. Então, além do cálculo renal, além da artrite gotosa, eu posso ter os chamados tofos gotosos, que é um acúmulo subcutâneo de ácido úrico. Perfeito. Voltando aqui ao problema da gota, né? Vamos falar mais uma vez de prevenção, principalmente na alimentação, doutor. Pois é, o que o paciente portador dessa hiperuricemia não deve comer? Ele não pode abusar, por exemplo, de carne vermelha. Ele não pode abusar frutos do mar, crustáceos. Peixe pode? Miúdos, peixe pode. Toda proteína moderadamente, viu, Helena? Ele não pode, por exemplo, ir para um rodízio de carnes, não recomendo. Que ele vai para o rodízio de carnes e no dia seguinte ele está no rodízio do pronto-socorro com a junta doendo. Porque lá sai da linha, não tem jeito, né? O que eu recomendo é moderadamente. O peixe não tem problema, o frango não tem problema, o lombinho. Ovo não tem problema. Boa. Agora, o problema é a carne vermelha, os miúdos. Embutidos também, né? Embutidos, os frutos do mar, em especial os crustáceos, e as bebidas alcoólicas de um modo geral. A história do paciente com gota muitas vezes é aquele indivíduo que fala: amigo, eu fui para um churrasco, tomei todas as latinhas que eu pude e caí de boca na picanha. Meu amigo, você fez tudo aquilo que o teu médico te disse para não fazer, né? Aí vai entrar na colchicina, que é o anti-inflamatório que a gente usa na crise de gota, vai fazer o repouso, porque a crise de gota é tão intensa que até encostar o lençol em cima do dedão, quando é o dedão afetado, dói. É uma dor lancinante. A ouvinte, minha seguidora lá no Facebook, falou: isso deve doer muito. Amiga, você nem imagina quanto. Fica inchado e fica vermelho, fica quente também. Fica. O diagnóstico diferencial, o médico ele deve sempre praticar a medicina fazendo aquela pergunta que move a humanidade: se não ser? Eu olho e falo: isso é uma gota. E se não ser? E se não for gota? Eu posso ter, por exemplo, uma condição que é a chamada artrite séptica, que é uma artrite causada pela invasão de um micro-organismo. E na semana passada, com a doutora Célia, falamos aqui das gonococcemias, o gonococo, a Neisseria gonorreia, que pode eventualmente provocar uma inflamação na junta, causando uma artrite séptica, caracteristicamente em uma única junta. Como é que eu faço o diagnóstico? Eu volto novamente à tal da artrocentese. Porque eu posso ter febre nas duas condições, mas mais na artrite séptica, a gota raramente dá. Mas o exame físico da articulação do paciente com artrite séptica e do paciente com artrite gotosa é praticamente igual. É uma junta que está quente, está vermelha, está inchada. Como é que eu faço o tratamento? Porque uma eu vou tratar com antibióticos, a outra eu vou tratar com a colchicina, com analgésicos, e vou tratar a elevação do ácido úrico no sangue com as medicações adequadas, geralmente o halopurinol. Esse é o tratamento da artrite gotosa, mas a artrite séptica é uma condição que pode ser até muito mais grave. A Ana Paula, deixa eu ver aqui. Ana Paula? O nome da sua esposa. Ana Paula Nogueira, bairro Vila da Penha. Ela pergunta se criança e adolescente também pode ter isso. Nunca vi, Ana Paula. A gota é uma condição que afeta, como eu disse, em 3/4 dos casos, 75%, homens. Geralmente entre os 40 e 60 anos, raramente abaixo dos 30. Então, criança e adolescente, se está com uma junta inflamada, vamos procurar uma causa infecciosa, que é comum na criança, artrite por estafilococos, mas artrite gotosa fica no final da linha, sendo uma raridade. Eu nunca vi, 41 anos de medicina, nunca vi.
Muito bem, então é ficar de olho, né? Vai fazer o exame de sangue. Sim. Olhou lá ácido úrico acima do limite, já liga o sinal de alerta, né? Mas mesmo criança com ácido úrico elevado, que também não é comum, imaginar que aquela artrite seja por conta de deposição de cristal, eu nunca vi. Entendi. Tá? A gente tem que ficar atento aos obesos, hipertensos, diabéticos, e em função do estilo de vida que a gente leva, cada vez mais essa população vem crescendo no mundo inteiro, não é um problema nacional, é um problema mundial. E essas pessoas têm, evidentemente, um risco aumentado de fazerem a crise de gota aguda, que é uma condição, para só alertar, dói pra caramba. Não dói pouco, não. Dói. Agora, com o tratamento adequado, em 4, 5 dias a pessoa se recupera, mas deve continuar o tratamento com o objetivo de normalizar as taxas de ácido úrico no sangue. Com isso, eu vou reduzir bastante o risco de nova crise vir a acontecer, não deixando de lembrar a família Tupi. Crises repetidas podem provocar uma deformidade grave da articulação. Perfeito. Bom, domingo que vem temos aqui o Rádio Serviço Saúde, dia 17. No outro, dia 24, é que tem um jogo às 11 da manhã e aí não teremos o Rádio Serviço. Então, qual será o tema para domingo que vem, doutor? Domingo que vem eu vou trazer uma tricolor aqui. Sua filha? Minha filha. Mas eu trago ela não na condição de tricolor, muito pelo contrário, muito menos na condição de minha filha. Eu trago porque ela tem uma paixão dentro da medicina, que é a pneumologia, a razão pela qual ela já é especialista, inclusive aprovada em concurso do Pedernesto da UERJ, que me encheu de orgulho há 15 dias. E como presente, falei, eu quero um presente para você que vai me dar. Vai lá na rádio falar de asma, que é um assunto que ela entende bem. Muito bom. E agora, nessa época do ano, as temperaturas mais frias, quem trabalha em emergência sabe, e curiosamente, chega de noite também. O plantonista da noite, ao contrário do que muita gente pensa, é capaz de trabalhar mais que o de dia. O de dia trabalha muito com trauma, né? Os traumas durante o dia são muito mais comuns que de noite. Mas de noite eu tenho edema agudo de pulmão, infarto agudo do miocárdio, asma brônquica, uma quantidade de doenças, inclusive a cólica renal, a gota, que a crise dá de madrugada. E aí, quando o calo dói, meu amigo, você corre para a emergência e o médico tem que estar lá preparado para atender. E ela vai falar como prevenir essas crises, porque ver um filho, ver uma filha, ver a esposa querendo respirar e não conseguir é uma das coisas mais angustiantes. Na minha história de vida, eu estou convencido que foi a asma que minha querida irmã, graças a Deus bem hoje em dia, mas ainda com asma, né, Virgínia? Ela tinha, e eu criança via ela na emergência, e a gente morava do lado do Miguel Couto, numa casa alugada que tinha ali, onde hoje é a duplicação da Lagoa Barra. Ele passa a duplicação, a pista de descida passa exatamente no local onde ficava a casa que meus avós moravam, e nós morávamos todos juntos. E a minha irmã tinha crise, eles corriam lá, estendiam o que a gente chamava de tenda de oxigênio lá em casa. Ela, tadinha, miudinha, pequenininha, toda roxinha, voltava a respirar melhor, eu ficava encantado. Com 3 anos perguntavam, e aí, Silvio, o que você quer ser quando crescer? Qual a dúvida? Que médico. E acabou que ficou isso na minha cabeça, eu estou aqui pagando meus pecados, mas feliz da vida. Que bom, que bom. Doutor Silvio, então um grande abraço, bom domingo mais uma vez, boa semana e até domingo que vem aqui no Rádio Serviço Saúde. Se Deus quiser, agradecendo ao Fred os 199 gols, os muitos títulos, e dizer que ele mereceu mais do que ninguém a belíssima festa que a nossa torcida fez para ele e que eu particularmente, humildemente, tive muita felicidade em participar. Obrigado, Helena, obrigado, Regina. Semana abençoada, família. E para variar, o Cano fez mais um gol, já é artilheiro do Brasileirão e maior artilheiro do futebol brasileiro no momento, né? Ele está sendo absolutamente decisivo, né? Verdade. Tá me surpreendendo, não levava tanta fé, não. Todo jogo. Todo. Agora a gente tem o Cruzeiro, terça-feira, uma parada difícil. Depois São Paulo. 2 paradas indigestas. A gente hoje tem um time que a gente sabe de cor e temos um esquema tático definido que me agrada muito. Isso aí. O resto pertence aos deuses do futebol. Vamos esperar o final do ano. Isso aí. Beijo, família. Obrigado. Abraço, querido. Tchau, doutor Silvio. Obrigado.